Boa tarde a todos. Dando continuidade aos vídeos sobre o Egito Antigo, hoje eu quero falar com vocês sobre a figura dos faraós do Egito e sobre um processo interessante que é o processo de mumificação. Bom, iniciando a nossa conversa sobre os faraós, para quem não sabe, a palavra faraó é uma palavra que significa originalmente grande casa. No início da história do Egito, os reis do Egito eram denominados simplesmente como reis. E o palácio onde esse rei vivia, aí sim, pela linguagem da época, era chamado de faraó. Contudo, com o passar dos séculos e das dinastias, o próprio nome do palácio ficou vinculado ao governante. Então, ao invés de nós historiadores, e inclusive os egípcios, depois de vários séculos, chamarem o seu líder de rei, ele vai então ser chamado de faraó. Bom, o faraó, obviamente, quando falecia, ele era sucedido pelo seu filho mais velho, pelo seu filho primogênito. Então, o título de faraó, a liderança, era passada por hereditariedade. Outra coisa, o faraó, no Egito Antigo, ele é entendido e adorado pelo povo do Egito como um Deus vivo. E como todo Deus vivo, ninguém da população egípcia vai questionar as suas ordens. Pelo contrário, vão obedecê-lo cegamente, inclusive acreditando de que esse faraó teria poderes sobre-humanos, de que ele fosse então filho do Deus Sol, ou filho do Deus Ra, ou Amon-Ra, e que ele seria uma espécie de Deus vivo entre as pessoas, e daí todo o povo do Egito lhe adorando, lhe prestando uma cega obediência. Bom, há historiadores que compreendem o poder dos faraós, o governo centralizado do Egito, como uma necessidade para que se organizasse toda a vida econômica no Egito. Nos vídeos anteriores eu falei com vocês que o Egito ele vive a partir de toda uma produção agrícola realizada por canais de irrigação feitos à margem, do curso das águas do Nilo. E esse trabalho era feito nos períodos de inundação do Nilo, no caso o plantio, e a colheita no período de seca. Bom, alguns historiadores entendem que a necessidade de uma centralização política em torno de um faraó, de um monarca tão forte, tão absoluto, que chega a ser entendido como um Deus vivo, é fruto de uma necessidade maior de que tenha um poder central extremamente forte para que fosse possível a organização da produção via irrigação do Nilo. Ou seja, era necessário alguém forte e poderoso que comandasse todo o povo do Egito para que os trabalhos de irrigação e de agricultura, que são muito difíceis e metódicos, afinal é uma única colheita por ano, fosse possível. Ou seja, um grande comando, uma grande centralização política, um grande e poderoso poder central. Somente ele poderia dar continuidade, poderia de alguma forma permitir a existência desse trabalho da agricultura no Nilo. Ok? Continuando a nossa abordagem sobre os faraós, quando os faraós ainda
estavam em vida, ainda vivendo, governando, a população do Egito, principalmente no período de seca, né? Aliás, nos períodos onde não fosse possível o plantio, a agricultura, esse povo tinha que prestar trabalhos obrigatórios, né, trabalhos compulsórios para o faraó, que é exatamente os trabalhos nas obras públicas, nas construções de palácios, de templos e principalmente das pirâmides. Pirâmides que é a morada eterna dos faraós. Quando o faraó morria, provavelmente a sua pirâmide já estava praticamente pronta para poder fazer uma pirâmide, uma construção como aquela, feita com blocos de pedra, né, arrastados por uma espécie de esteira. Na realidade, levava-se 7, 8, 6 anos para se construir uma pirâmide, ou vários anos, tempo em que o faraó governasse e que a pirâmide estivesse pronta a tempo que esse faraó, que esse líder morresse. E aí o corpo do faraó, após um processo de mumificação, que era comum, né, em casos de morte, né, o corpo era então colocado num sarcófago, que é uma espécie de túmulo, né, provavelmente desses faraós. Esses sarcófagos são todos feitos a ouro maciço, e são transportados então para essas pirâmides, aonde ficam em câmaras mortuárias extremamente protegidas. E reparem só, junto com os faraós era ali depositado na sua câmara mortuária, sua câmara funerária, os seus pertences, as suas riquezas, as suas joias, e além os seus animais domésticos vivos e, por incrível que pareça, os seus escravos domésticos também vivos, que iam para as câmaras mortuárias encontrar o além-mundo com muito prazer, já que ali do lado deles estava um Deus vivo.